do Senhor Jesus. Meninas e meninos da ADEM, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Que a boa mão de Deus continue estendida de uma maneira copiosa. Cada adolescente, cada pai, mãe que aqui congregam, celebram Jesus. Deus abençoe vocês. Parabéns por mais uma edição da ADEM e que a boa mão de Deus continue estendida sobre esta igreja de uma maneira muito calorosa. Eu externo a minha gratidão pelo privilégio e pela oportunidade de retornar a esta casa, uma vez que eu já coopero aqui em outras oportunidades, mas na ADEM eu acredito que seja a primeira vez, né? Eu sempre coopero nos jovens. Dias atrás estivemos num retiro dos jovens daqui da sede, em algum lugar, que eu já esqueci onde foi, mas foi muito bom rever alguns amigos que eu constituí e nutrimos uma amizade ao longo das minhas cooperações, ao pastor que aqui preside, que me acolhe com tanta simpatia. Pastor, Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado. Tá? Todos os pastores da diretoria, os congregacionais, cada obreiro e o grupo de obreiros e de adolescentes que me receberam. Pastor, que coisa extraordinária, né? Me receberam assim, dignamente. Olha, parabéns para vocês. Estão por aí. Foram 3 meninos e uma menina, muito bem instruídos. Deus abençoe vocês. Líderes, Deus seja louvado pela vida de vocês, pela oportunidade de pregar para um grupo tão seleto, um grupo tão extraordinário. Eu sei porque lá em casa tem uma garotinha de 17 anos e um garoto de 11. Então, eu estou vivendo a transição do adolescente para o jovem e da criança para o adolescente, né? É a Carol e o Otiniel, as nossas crianças. Continue orando pela minha casa. Minha esposa Fernanda, hoje ela ficou na igreja local com as nossas crianças. E, mais uma vez, minha palavra de gratidão a todos vocês. Amém? Quantos trouxeram Bíblia? Diga glória a Deus. Vamos ao texto sagrado, o texto que eu quero trabalhar com vocês é o texto da carta de Paulo a Timóteo. O tema que já foi dito aqui pela irmã aniversariante, né? É tua esposa, e também pela menina a Alice, né? Eu estava ali dizendo, para, senão não tenho o que falar mais. Irmão, ela começou, né, assim. Eu não vou falar o que mais do que é ser convicto, né? Deus seja louvado pela vida da menina, que trouxe aqui com muita propriedade, né? E já foi dito aqui o que é convicto, mas eu quero pregar também sobre convicto, porque eu estou convicto que vocês estão convictos, de que nós estamos convictos daquilo que Deus vai fazer aos convictos aqui esta noite. Amém? Vamos lá, queridos? Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 13, ou melhor, 12. Na versão que eu trouxe, que é a NAA, diz assim: e por isso eu estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Amém? Vamos repetir a palavra convicto. 1, 2, 3, já. Convicto. Amém. Tome o seu assento, muito obrigado.
Parabéns pelas belíssimas canções, aos músicos e aos vocais. Vocês cantaram muito bonito. Parabéns, parabéns. Eu quero nesta oportunidade trabalhar algumas lições a respeito de um jovem, uma menina, um adolescente convicto, baseado no escrito que Paulo traz a Timóteo, quando, ainda muito jovem, fora instruído pelo apóstolo Paulo a desenvolver um ministério. E eu penso que nós estamos aqui esta noite certíssimos de que esses adolescentes, eles compõem a Igreja de Jesus dentro da sua idade, nas suas realidades, e serão obreiros, dirigentes de congregações, missionários, evangelistas, aqueles que darão sequência ao ministério, a este ministério e ao Evangelho de Jesus aqui na terra. O que Timóteo ensina para nós, nesta carta, ou que Paulo ensina a Timóteo, é a respeito da vivacidade cristã e também de uma permanência, de uma resistência aos embates, ataques, conflitos para com a nossa fé. Ou seja, é um posicionamento de Paulo a um jovem para que ele se comportasse como um defensor daquilo que recebeu. Essa carta é considerada como apologética. Então, dentro desse parecer, vocês trouxeram a palavra convictos. Este jovem Timóteo recebe ou tem o primeiro contato com Paulo lá no livro de Atos, capítulo 16, oriundo de uma família onde a mãe é judia, Eunice, e o pai é grego, a avó, a irmã Lloyd. O Timóteo, ele tem um bom testemunho entre os cristãos e foi escolhido por Paulo para acompanhá-lo nas viagens ou no ministério. Alguns detalhes da vida de Timóteo você tem ao longo das epístolas, primeira e segunda carta. E alguns dados nós vamos levantar aqui, quando lá na segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele desde criança, ele tem um contato com as Escrituras, ainda em um ambiente doméstico, orientado pela mãe e pela avó. O Timóteo tem contato com as Escrituras. Logo, ele não surgiu do nada, ele foi formado, ele foi instruído. Isso é interessante para nós como pais, que enquanto a escola escolariza, alfabetiza, a casa é que dá essa educação cristã. Então essa responsabilidade é nossa como pai. E o Timóteo, já muito cedo, ele participou do início, o que nós chamamos de igreja primitiva. Ele agora se destaca e é um dos líderes da igreja primitiva, discípulo muito direto ali com Paulo, e ficará conhecido com um menino, um garoto de uma fé muito sincera, de um caráter ensinável e de um comprometimento, de um compromisso com o Evangelho. E agora ele recebe as duas cartas. Quando Paulo está na prisão, Paulo direciona Timóteo, então, essas duas cartas. Você deve estar se perguntando, pastor, qual é o conteúdo ou a síntese dessas duas cartas? Eu não vou esgotar o assunto, óbvio, mas eu quero pensar só algumas lições e que Paulo está ensinando Timóteo a se comportar, a como se comportar frente a algumas demandas da igreja, como por exemplo, para que ele mantivesse e promovesse um conteúdo para que a sã doutrina ela não fosse apagada pelas heresias ou pelas falácias que poderiam se levantar. Ou seja, Timóteo mantém, conserve, promova uma doutrina sadia. Aquilo que você recebeu, você mantenha.
Paulo também trabalha ainda na primeira carta a respeito da ordem da adoração ou do rito litúrgico, um ambiente de culto organizado. Percebe que é tudo igreja? Se você olhar para a carta, com paralelo para nós, você tem num culto a mensagem que precisava ser sadia, os ensinamentos puro e também a liturgia de culto. Além desse processo litúrgico, Paulo ainda diz: seja exemplo, tá bem? Timóteo, seja exemplo perante a igreja. Então, Paulo direcionando esse garoto para que ele tivesse um comprometimento, de fato, frente a estas demandas que a igreja poderia viver ou passar enquanto líder. A segunda carta já tem um tom mais empático, a emoção de Paulo já está mais aflorada, ele traz um tom muito pessoal, um tom muito emotivo, e Paulo vai trabalhando assim diretamente com Timóteo. Se você pensar comigo no enfoque principal, diferença entre primeira carta e segunda carta, a primeira é Paulo dizendo a respeito dos serviços de Timóteo. A segunda é Paulo trabalhando a postura, o interior, o pensar, o agir, aquele tratado mais pessoal, mais paternal para com esse jovem. Então, dentro dessas escritas, quando Paulo já está aguardando o seu momento de execução, e quando muitos já tinham o abandonado, e enquanto alguns estavam sendo perseguidos também, e o evangelho precisava continuar, Paulo escreve a Timóteo para que ele estivesse combatendo esse combate, afinal de contas, era um combate muito bom. Agora imagine Paulo dizendo a Timóteo: eu estou indo para ser executado, mas eu preciso dizer para você que o combate é bom. Parece um antagônico esse processo, né? Interessante pensar nessa via de Paulo, porque Paulo estava caminhando para a execução, mas ainda se preocupa com a dor de estômago de Timóteo, ainda se preocupa em inteirá-lo frente às demandas, e ainda diz assim: o combate é bom, não perca a fé não, tá? Termine a carreira e não perca a fé. Se Timóteo olhasse para o cenário que Paulo está inserido, poderia dizer: mas está sofrendo, mas é bom, está sendo perseguido, fora perseguido e vai para a morte, mas é bom. É interessante pensar nesse processo de sofrimento e entender que o evangelho é bom. É interessante isso, porque se você olhar para a Bíblia, a Bíblia não nos isenta de nada. Então, na Bíblia nós temos as conotações, as pontuações de perseguição, mas sempre dizendo: permaneça, resista, insista, consolide a sua fé, fortifique-se no Senhor. Eu gosto disso porque nós somos seres humanos normais e passamos por crises, e crises ministeriais, crises na caminhada de fé. Se você é adolescente olhar para os adultos aqui do altar, ou até mesmo seus pais, você pode pensar assim: meu pai, esse obreiro, jamais vão pensar em desistir, porque são fortes, são adultos, são resistentes. Não é a palavra que nos firma, é a palavra que nos dá força. Quando o salmista ele diz assim, olha o que o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Nós estamos firmados nisso. Em que, pastor? Andando e chorando. Ou seja, quem é que foi que te disse que para chorar tem que parar? É andando e chorando. Então às vezes você vem para um culto chorando, mas está andando. Às vezes você tem tudo para parar, mas está andando. Tem tudo para desanimar, mas está pregando. Tem tudo para desistir, mas está cantando. Tem tudo para largar, mas está aqui de camisa, de terno, nesse frio, tocando, recepcionando, adorando, servindo. Quem pode adorar o nome de Jesus? Aí você está olhando para nós e dizendo: mas por que de tudo isso? Porque nós somos? Não, aí, a primeira vez não ficou bom não. Vamos de novo. Porque nós somos? Pronto, ao longo da mensagem vai ter muito: nós somos? É disso.
Então, dentro desse prisma, o Paulo ele começa nesse versículo que nós lemos trazendo uma palavra de um ser humano e, na verdade, humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir, mas ele traz uma declaração de assertividade. Ele assevera o que vive. O Paulo, ele não vai trazer palavras dúbias ou palavras duvidosas, que já fomos aqui muito bem esclarecidos sobre o que é ser convictos. É não ter dúvida de nada. E Paulo usa esse termo: eu sei em quem eu tenho crido. Traduzido, eu estou. Percebe que Paulo ele diz, quer dizer, então, não. Paulo não diz, eu acho assim, na minha opinião, que penso. Não, Paulo chegou e disse, então, talvez não. Diante daquele processo todo, Paulo também não diz, então, eu espero que dê certo, quer dizer, se der errado também, não. Paulo chega e diz assim, eu estou convicto. Então, dentro desse prisma, essa palavra aqui para nós, se você fizer uma análise, uma exegese, na verdade, ela dá a ideia, de fato, de que é alguém completamente convencido. É alguém que não tem dúvida de nada. Pastor Otoniel, já entendi esse pano de fundo histórico que Paulo está inserido e que está escrevendo a Timóteo. E eu? O que é que eu tenho a ver com isso? Que convicção eu preciso ter? Quais são as demandas adversas, contraditórias, situações reveses para a minha vida? Pois é, hoje nós estamos vivendo a era da informaticidade. Hoje é IA para aqui, IA para lá, IA para todos os lados. As informações, as inteligências artificiais. Aí você olha para o cristianismo. O que, pastor? Em época, em tempo que vivemos a geração cheia de informações, estamos vivendo a geração mais vazia de convicções. Em um mundo de informação, se falta convicção. Por quê, pastor? Eu trouxe aqui escrito para nós pensarmos disso, porque muitos adolescentes, muitos de nós sabem tudo sobre redes sociais, tendências de moda, etc. e afins. Sabemos tudo sobre influenciadores, mas não sabemos defender aquilo que acreditamos. Aí vocês trouxeram uma palavra para análise nesses 3 dias de congresso, que é convicto. Por quê, pastor? Porque olha só, as pessoas hoje mudam de opiniões mediante a grupo que pertence. Dentro de um contexto social, o ser humano é a média das 5 pessoas que estão no seu entorno. Há uma tendência de repetição e de cópia, ou de copiar algumas coisas muito forte. Massas de manobras, aquilo que nós conhecemos como fulano fez, eu também preciso fazer, fulano vai, eu também preciso ir, está todo mundo fazendo, então eu também. Só que aí você se lembra que mamãe já dizia: você não é todo mundo. E dependendo do caso, mamãe dizia silabicamente. Sabe aquelas mães e pais, você já entendeu o que eu quis dizer? Quando vão dividindo a sílaba, você não é todo. Irmão, era tanta pancada, mundo. Então, nessa massa, nessa agremiação, nesse mudar de opiniões, nessa alteração de valores conforme a moda, nessa mudança de comportamento conforme a pressão,
Deus nos traz aqui com um grupo de adolescentes para dizermos: vocês precisam ser. Por quê, pastor? Porque o mundo precisa ver não apenas jovens frequentadores de igreja, o mundo precisa ver jovens que frequentam a igreja, indo lá fora, convicto daquilo que ouve, convicto daquilo que recebe. Sim. Esses dias eu dizia para um grupo de pais, que eles diziam: pastor, o mundo está perdido. Eu falei: sempre teve, o mundo jaz no maligno. As escolas, meu Deus do céu, e os ensinos, as ideologias, as narrativas, as doutrinações. Eu disse: é verdade, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a santidade é o Senhor, não é a capacidade de escapar do mundo. Santidade é o Senhor, é a capacidade de ir ao mundo sem ser pego por ele. Sabe o que é isso? Convicção. Eu vou declarar uma palavra profética aqui em nome de Jesus. Esses meninos e meninas vão entrar numa universidade, independente das narrativas que eles trazem lá, vão entrar em cheio do Espírito Santo e vão concluírem o curso cheio do Espírito Santo. Quem pode acreditar nisso, celebrar essa verdade? Eles não são massas de manobras, eles não vão com as ideologias, com os rótulos, com as narrativas. E aí eu trouxe aqui algumas convicções que nós temos que ter. Quando Paulo escreve com muita peculiaridade: eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou dar essa ênfase aqui, tá? Eu sei em quem eu tenho crido. Percebeu que ele não disse: eu sei no que tenho crido. Eu sei em que. Por quê, pastor? Porque a fé cristã, ela não está baseada em falácias. A fé cristã, ela não está baseada em meros ritos. A fé cristã, ela não está baseada em meros costumes. A fé cristã está baseada numa pessoa, em Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta muito óbvia aqui. Você conhece a igreja que você congrega e frequenta? Ou você conhece o Jesus que está nesta igreja que você congrega e frequenta? Pastor, troca em miúdos aqui. Vou dizer aqui, olha só. Quantos dizem a paz do Senhor, mas nunca teve paz com o Senhor? Talvez você diz paz de Deus, paz de Jesus, paz do Senhor, mas nunca teve paz, porque você nunca o conheceu. Quem que você conhece então? Você conhece teu pai, você conhece tua mãe, você conhece tua família. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Não, pastor, porque minha mãe é do círculo de oração. Tá, e você faz parte de qual círculo? Não, porque o meu pai, pastor, o meu pai, o meu avô, eles fundaram igreja. Tá, e você está fundando qual? Não, porque o meu pai, o meu avô, meu pai é pastor. Ah, ok. Eu nunca vi filho de pastor ser neto de Deus. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Cheguei para dizer para você que quem conhece apenas o endereço de congregar, conheceu só mais uma religião. Mas quem conhece Jesus mesmo, está convicto de que Ele é único, suficiente. Eu vou liberar uma palavra prática agora. Você não vai mais responder lá na escola que você frequenta a igreja do teu pai, da tua mãe. Você vai responder lá: é a minha igreja, porque lá tem o meu Jesus, lá tem o meu Senhor, e lá eu ouço a palavra dele, e aqui eu prego também. É disso, pastor, é disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu digo eu estou convicto, eu me remeto agora ao texto de João capítulo 6, quando Jesus está pregando um sermão muito forte. Aí os discípulos disseram: aí Jesus, não é por nada não, chefe, mas
coisa vai ficar ruim para nós. O que é? O pessoal está indo embora, porque o sermão está muito duro, dá uma aliviada aí e tal. Aí Jesus falou assim, não tem problema não, rapaz, vão também. Por que vocês não vão? Aí o Pedro olhou e falou, mestre, não é por nada não, mas para quem iremos nós? Percebe que Jesus disse o que para eles? Vão com os que estão indo. Na verdade era para os discípulos responderem. O Pedro foi o representante. Ué, o senhor quer que nós vamos para onde? Não. O Pedro logo olhou e falou, para quem? Para quem iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então eu faço uma pergunta aqui esta noite. Em que você está firmado, menino? Em que você está firmada, menina? Posso ser mais aqui, mais pedagógico e mais enfático com vocês? Por que lhe trouxe aqui? Pastor, me trouxe aqui porque hoje eu vou fazer o vocal. Me trouxe aqui porque hoje hoje é a minha participação especial. Me trouxe aqui. Por que você vai na congregação? Eu vou lá porque minha mãe vai e o meu pai vai. Então, em nome de Jesus, você precisa hoje estar convicto de ter uma identidade com Jesus que você serve, com Jesus que você canta. Olha só, para Ele, aquele a quem você adora, quer ser aquele a quem você vai ter uma experiência. Bendito seja o nome de Jesus. Olha só, se você for para a Bíblia, um personagem aqui muito interessante e digno de nota, que é um jovem, um personagem muito conhecido por nome Daniel. Onde ele está? Daniel, ele estava na Babilônia, longe da casa. Quem me ouve, diga amém. Eu estou falando de quem? Longe da casa, longe dos seus pais, longe da família. E aí teve usar um linguajar aqui bem informal, teve um BO na corte babilônica. Pastor? O rei quis impactar e fez uma festa, convidou uma galera, convidou um pessoal e bora lá, música, vamos lá, banquete e tal. De repente ele dá uma engraçada, ele fala assim, eu quero tomar vinho. É mesmo? E eu quero tomar vinho e não vai ser nessas taças não. Busca lá as taças. Aonde? Busca lá nos arquivos de papai. Vai lá buscar as taças que papai guardou. Aí trouxeram. Quando ele vai dar o primeiro gole, pá! A sanca, o gesso da parede estoura. E uns dedos aparecem escrevendo. Pá! O rei olhou para aquilo, não interpretou, mas tremeu. Irmão, como é que alguém treme sem entender o que está escrito? Mas tá bom. Joelho bateu no joelho, ombro caiu, empalideceu. Ele disse, o que está escrito ali? O do lado, sei não. O outro, o outro, sei não. Aí ele começou a delação premiada. Eu vou dar ouro, vou dar tecido fino. Irmão, nem dando presente teve um. Não teve um que disse assim, bora lá para ganhar presente, vou inventar o que está escrito. Não teve nenhum. Estou sintetizando para você, Daniel 5, sintetizando para você. De repente ele falou assim, não tem ninguém. Aí entrou a mãe, a velhinha entrou, talvez arrastando a chinela, e disse assim, meu garoto, o que está acontecendo? A festa parou porque escreveram aquilo ali na parede, eu não sei o que é. Aí ela disse assim, tem um garoto aqui que consegue interpretar. Quem é? Ele é do tempo do teu pai. Onde ele está? Deixa eu chamá-lo. Irmão, a primeira coisa que o rei, quando viu Daniel entrando, sabe o que ele perguntou? És tu aquele mesmo Daniel?
Pastor, por que o rei faz essa pergunta e o senhor está trazendo isso para nós? Porque na verdade, nas entrelinhas, era o rei perguntando assim, ó, é o mesmo convicto de quando... É o mesmo convicto longe da terra? É o mesmo convicto longe dos pais? É o mesmo convicto aqui na Babilônia? É o mesmo convicto distante de papai e mamãe? Vai ter a mesma resposta não tendo pastor por perto? Vai ter a mesma resposta que o líder não está por aqui? Será que você consegue ser o mesmo? Daniel deu uma olhada e diz, o mesmo. É mesmo? É. E ó, eu já sei o que está escrito, viu? Já sabe? Na hora. Mene, mene, tekel, parsim. Eu vou dizer para o senhor que eu tenho 2 interpretações. Rapaz, aqui ninguém tinha uma, você vem logo com 2. Eu tenho a formal e a informal. Mas Daniel, como é? Estou conjectando com você. O Daniel disse assim, vou dar logo a informal para o senhor. Qual é a informal então? A informal está escrito assim, ó, a casa caiu para o senhor hoje. E a formal? A formal é, foi pesado o teu reino, foi achado em falta e Deus vai entrar com juízo, ponto. Aí, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando na cena do Daniel perguntando assim, ô rei, mas não é por nada não, mas o que aconteceu quando essas letras aí foram escritas? Não, eu estava aqui na festa de boa e a música tocando. Não, mas eu estava fazendo o quê? Ah, estava todo mundo bebendo e tal, na boa. Não, mas eu estava bebendo aonde? Ah, bebendo umas taças aí. Tá, mas essas taças eram de onde? Papai que tinha guardado lá nos aposentos dele. Tá, mas teu pai pegou essas taças onde? Numa incursão militar que ele fazia aí. Tá, e essa incursão militar foi onde? Ah, foi lá em Jerusalém. E de Jerusalém, onde é que estava? Ah, estava lá no templo. Então o B.O. está aqui. O quê? Essas taças têm dono. Então, sabe aqueles dedos que apareceram? Eu conheço o dono da mão. Eu conheço ele. Eu estou convicto. Eu estou sentindo graça para dizer isso aqui. Daniel estava longe de casa, mas sabia o Deus quem servia. Eu estou sentindo Jesus aqui dizendo para alguém: você precisa conhecer o Jesus que você dá aleluia, o Jesus que você dá glória a Deus. Ele mesmo pregando o seu evangelho em Mateus 11, ele diz, vinde a mim. A palavra vinde no original grego é delte, que significa cheguem até aqui, venham cá falar comigo, chegam aqui. Ou seja, não dá para você dar like nas minhas postagens, não dá para você se inscrever no meu canal do YouTube, não dá para você compartilhar o que eu posto. Evangelho tem que vir aqui, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. A fé dos teus pais te orienta, mas a tua fé te sustenta. A fé dos teus pais lhe ensina, a fé do teu pastor lhe ensina. Mas chegará um dia que a sua fé vai ser testada. E aqui eu trago uma segunda lição. O que, pastor? Convicção é provada na pressão. Convicção é provada na pressão. Sabe quem está escrevendo para Timóteo? Paulo. Que é um apóstolo mais pressionado ou mais prensado do que Paulo? Irmão, Paulo tinha tudo para dizer, não, não quero mais esse negócio não, deixa para lá. Se você enumerar todas as pressões que Paulo viveu, por exemplo, teve que descer de um cesto para fugir de uma pressão arbitrária, em 2 Coríntios capítulo 11. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade em Atos 13. Foi apedrejado quase até a morte em Listra em Atos 14. Na Macedônia e Filipos foi açoitado, preso e amarrado com os pés no tronco, lá em Atos 16. Foi perseguido em Atos 17 pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia.
Atos 19, por pregar contra os outros deuses de Éfeso, ficou em uma grande confusão na cidade. Está sendo destinado para ser executado em Roma. Segundo Coríntios capítulo 11 diz para nós que ele sofreu 3 naufrágios. Apóstolos foram perseguidos, os profetas rejeitados, Jesus crucificado, e os crentes de hoje não podem passar por luta. Luta não faz parte do cristianismo atual. Aí eu fico olhando para Jesus, não vou nem dizer outros apóstolos, vamos olhar para Jesus. Parece que eu estou vendo os discípulos, pastor presidente, caminhando com ele e vendo Jesus realizar milagres. Imagine você ver Jesus multiplicar pão e peixe, andar sobre as águas, purificar leproso, botar surdo para ouvir, coxo para andar, mudo para falar, ressuscitar morto. Irmão, já pensou? Agora, horas antes da crucificação, ele chama os discípulos e fala assim: vamos ali comigo orar um pouco. Sabe onde era? Getsemane. Pastor, o que é no Getsemane? Pois é, lá a Bíblia diz que só Lucas escreve que ele vai começar a suar sangue. Dr. Barber, escrevendo sobre a crucificação de Jesus, ele dá um termo técnico para isso: hematidrose. O corpo humano sob pressão física, a mente, emocional, moral, um peso, um cansaço, uma agonia, uma angústia, uma tristeza. Ele começa a suar sangue. Aí alguém diz assim: vem para Jesus, você vai parar de sofrer. Mas ninguém explica que sofrimento é esse que vai parar. Sabe qual é o sofrimento que para? O peso da culpa, o peso do pecado, o peso da condenação, tudo isso para. Agora, irmão, quem fez uma dívida sexta, aceita Jesus sábado, segunda tem que pagar. Aí ele está sofrendo com essa dívida, o que ele fala? Eu vou para Jesus. Jesus vai pagar todas as minhas dívidas. Que dívida? Então nós precisamos ensinar direitinho. Quem me entende até aqui, diga amém. Então, se eu falar para você que dá para a gente pregar assim, venha para Jesus, você vai parar de sofrer. Vamos melhorar. Venha para Jesus, você vai aprender a sofrer para não parar. E entender que existem sofrimentos recorrentes da vida humana, sofrimentos de consequências normais. É aí que o mundo lá fora sofre, passa por crise, cabisbaixo, aborrecido, esmurecido. O crente não. O crente, quando vem a luta, elevo os meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu sol. É isso que é um homem, uma mulher, um menino e uma menina convicta. Irmão, quer falar de convicção em personagens? Eu vejo 3 meninos: Sadraque, o Mesaque. Olha a convicção dos 3. O negócio é o seguinte, hein? Ao toque do instrumento, todos vão ter que se encurvar. Ok? Vamos adorar a estátua. Bora lá. O instrumento. Os 3. Estou fora, irmão. Eu não. Aí alguém: tem fornalha, hein? Estou de boa. Mas a chapa vai estar quente, hein? Tranquilo. Mas o rei mandou aumentar 7 vezes, hein? Relaxa. E aí? E aí que nós somos. Aí o negócio apertou. Se você olhar
com detalhe nesse processo, o negócio apertou porque o rei disse assim: vai lançar mesmo, Amarrem-nos. jogou. Ô irmão, a Bíblia é extremamente Bíblia, né, irmão? Deus é terrivelmente Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles foram lançados lá, a Bíblia diz que eles passeavam com o quarto homem. Eu lembro, Irmão, você já ficou descalço no asfalto quente? Como é que é? Num calor de 40 graus? Imagina uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, a chapa estava quente. Alguém olhou e falou: como é que eles conseguem passear? Aí eles mostram para nós que convicto não passeia por causa do ambiente, passeia por causa da companhia. Eu vim dizer para alguém aqui: é na prova que você vai andar de cabeça erguida, é na luta que você não vai desistir. Quem pode celebrá-lo, adorá-lo? Eles eram. Só que o mais lindo, que a ênfase desse texto aqui no enfoque de convictos, que eles disseram, irmão, é muita convicção para dizer. Sabe o que eles disseram para o rei? Disseram assim, ó: o Deus o qual servimos, Ele pode nos livrar da fornalha. Aí você olha e fala: nossa, é uma colocação muito bonita, mas é uma probabilidade. Ele pode. E se? Aí eles mesmos continuam dizendo: mas se Ele não nos livrar, nós não vamos se encurvar diante da estátua. Era mais ou menos assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Aí hoje eu vejo menina e menino aí que o namorico não dá certo. Toma aqui minha camiseta, não quero fazer parte mais do ouro. Ah, para de graça, irmão, em nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É convicção, é convicção. Quem pode celebrar o nome de Jesus? Isso é convicção. Eu gosto muito assim, de sermão biográfico. Eu aprecio demais sermão biográfico. Por exemplo, em enfoque, ou com ênfase em convicção. 1 Samuel 17, tem um gigante dizendo assim, ó. Tem homem aí? Tem alguém para guerrear comigo? Sabe quantos dias esse camarada está gritando? 40. Sabe quantas vezes ao dia? 2. Então quantos gritos já foram? 8. Irmão, já imaginou? Ouvi 80 gritos. Tem homem aí? Aí os irmãos de Davi talvez diziam: não. Aí o Davizinho foi lá levar pão para eles, ó. Levar pão e ouviu. Quem grita? Quem grita? Aí os irmãos: e o que você está fazendo aqui? É porque covarde é assim, está no lugar para fazer, não faz, quando chega alguém para fazer, embaça. O que é? Aí o Davi falou assim: quem é? É o Golias. E o que tem ele? É o gigante, rapaz. É quase 3 metros. Você já leu o 1 Samuel 17? Irmão, a narrativa é assustadora. E o homem metia, e a sua lança pesava. E irmãos, só de ler você fala: vou não. Aí o Davizinho disse: eu vou. Eu vou. Mas Davi, você vai? Eu estou convicto que vou. Agora, deixa eu só pensar com você nesse ponto. Imagina o Davi com a funda. Vocês me permitem usar esse lenço como funda? Me permite? Afinal de contas, o lenço é meu, né, irmão? Eu uso mesmo.
Davizinho lá, ó. Parece que eu estou vendo os irmãos dizendo: ô Davi, papai vai chorar, rapaz. Só o escudeiro dele é maior do que você. O Davi disse: estou vendo. Ô Davi, olha o tamanho da mão do homem. Estou vendo. Ô Davi, olha o tamanho da lança do homem. Estou vendo. Porque é assim, meu irmão. Quem não vai quer desencorajar quem está indo. Ô Davi, o homem tem uma espada. Olha o tamanho dela. Estou vendo. Davi, você já viu o tamanho do homem? Já. Irmão, parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo Deus olhando para aquilo tudo. O Saul desencoraja. Os irmãos amedronta. E eu fico vendo, ué, Deus não vai dizer nada, não? Aí Deus me ensina, Otoniel. Mesmo em silêncio eu falo mais alto do que quaisquer vozes. Só que tem um detalhe do texto que eu posso conjectar com você. Eu não vou absolutizar em doutrina, mas só pensar. Imagine os irmãos dizendo assim, ó: aí Davi, olha o tamanho da mão do homem. Estou vendo. Olha o tamanho da espada dele. Estou vendo. Só o escudeiro dele é maior do que você. Estou vendo. Olha o tamanho da espada dele. Estou vendo. Aí Deus olha e fala: Davi, olha o tamanho da testa. Vai dar visão privilegiada para convicto. Eu estou sentindo Jesus aqui, hein? É agora que eu chego no texto que o Davi olhou e disse: ei, Golias, hoje mesmo o Senhor me dará. Eu estou sentindo Jesus aqui agora. Eita! Deus está dizendo para menino e menina: coragem, se posiciona, porque você é. Então escuta cá, quem não se posiciona para transformar estará passivo a se deformar. Deus lhe trouxe aqui para dizer: posiciona como guerreiro, posiciona como convicto, o céu vai se abrir, Deus vai lhe dar a vitória. Eu vou guardar a minha funda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sadraque, Misaque e Abednego, convicto. Daniel, convicto. Davi. Agora, você já pensou o ambiente que eles estavam? Eram ambientes dúbios, amplos, vastos. Sabe o que eles ensinam para nós? Sua fé precisa permanecer, mesmo quando todos ao redor pensam diferente. Menino, menina, você precisa permanecer, mesmo quando todos ao redor pensam diferente. Pastor, qual é a segunda lição, ou a outra lição a respeito de um convicto? É que todo convicto traz convicções, levam convicções, convencem duvidosos. Um convicto, em um ambiente, ele vai produzindo convicções. Menino, menina, Deus está lhe usando naquela escola, naquele ambiente, para você gerar em corações duvidosos a fé em Jesus. E agora eu faço uma pergunta para você: qual é o seu nível de produtividade cristã? É, pastor, mas assim, para mim, assim, adolescente? Idade nunca foi justificativa para a improdutividade. Obviamente que dentro da esfera, dentro da característica,
mas você pode produzir. Eu gosto demais de um texto de Pedro, quando Pedro escreve assim, ó: vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido. A palavra adquirido no grego é peripoieses, que significa um povo para lucratividade. Então era Deus dizendo assim: Otoniel, eu te chamei dos gentios, que agora você é nação santa, geração eleita, sacerdócio real, e você foi adquirido. Esse adquirido aqui no grego é um povo para lucratividade. Eu te chamei para render, eu te chamei para produzir. Produzir, pastor? Salvando mais um, pregando para mais um, alcançando mais um, incentivando mais um. Agora a ideia é dar uma olhada para o ano. Que ano? Esse. Estamos em junho. Esse ano aqui, você convenceu quanto? Pastor, eu convenci assim, eu não convenci ninguém, mas já fiz uns 2 desistir. Aí Deus é capaz de preparar uma quinta-feira à noite para dizer para você que um convicto produz. Um convicto, ele vai gerando. Você acha que Deus investiu em você só para você dar despesas? Não. Deus investiu Jesus em nós para que nós reproduzíssemos o seu evangelho. Então ele nos trouxe aqui para dizer: Otoniel, um convicto impacta quem está no seu entorno. Se você olhar para o texto de 2 Reis 22, por exemplo, você tem um jovem chamado Josias, que quando ele assumiu o reinado, ele começou a impactar o seu entorno, que impactou gerações. Ou seja, ele transformou o ambiente. Menino, menina, nesse congresso da ADEM, você vai receber autoridade para impactar os jovens lá na tua escola. Pastor, eles vão começar a ter sede de ouvir a respeito de Jesus. Eles vão começar a ter sede de ouvir a respeito do evangelho. Menino, pastor, só eu estou nessa igreja. Tua família vai ser impactada. Eles estarão aqui no próximo congresso. Menino, menina, teu papai e tua mamãe estará aqui no próximo congresso, servindo a Jesus juntamente com você. Pai e mãe que está aqui, teus filhos, você vai ter o grito na garganta em dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servimos ao Senhor. A nossa geração precisa ser impactada por jovens convictos. Um jovem, um adolescente, um menino e uma menina convicto, ele tem compromisso com a palavra. Olha o que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, aplica-te à leitura. Timóteo, ensine. Pastor, mas adolescente? Aplicar na leitura. De quê? Da Bíblia. Você lê tanta coisa. Eu não vou, fique tranquilo que eu não vou perguntar aqui quantos adolescentes frequentam a escola dominical. Não, eu vou perguntar assim. Não, pastor, mas eu sou do louvor. E para saber o que canta, você tem que saber Bíblia. Para conhecer o Deus que você vai cantar, está escrito onde sobre ele? Na Bíblia. Então não dá para sustentar uma vida cristã sem Bíblia. Não dá para ter um conteúdo espiritual consolidado e permanente sem Bíblia. Quem não se alimenta da palavra enfraquece um propósito que Deus deu, que Deus fez, promessa que Deus fez. Mas um jovem convicto, ele tem compromisso com a palavra. A importância de você conhecer a palavra. Para quê? Para lá na escola, quando trouxerem ideias, narrativas deturpadas, distorcidas, você vai dizer: eu estou convicto que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou convicto que o homem é criação das mãos do Todo-Poderoso.
Eu estou convicto que Deus criou macho e fêmea. Eu estou convicto, esse é o posicionamento de um menino e de uma menina que está participando da ADEM 2026 com a temática convictos. Você vai ter palavra de Deus na vida para se posicionar, pregar, instruir. As pessoas vão ter sede e você, adolescente, que tem acesso, vai dizer: não, ó, esse texto aqui é assim. Pastor, verdade? É o que Paulo disse a Timóteo. Ou nós estamos tendo uma geração só para cantar num grupão? Não. Vocês são capazes de hastear a bandeira doutrinária da palavra e defender os princípios inegociáveis da fé cristã. Dito aí fora, todas as religiões levam a Deus. Você vai responder: todas as religiões levam a Deus como juiz, mas só o cristianismo leva a Deus como pai. Porque Jesus é caminho, Jesus é verdade e Jesus é vida. E eu começo a encerrar agora. Quando um jovem cristão, ele é convicto em meio à corrupção moral. Se a pressão não extinguiu, não matou a corrupção, aí Deus me trouxe aqui para dizer: guarde o bom depósito, esconda, cuide, preserve-se, proteja. Pastor, e a pressão social? E a relativização da fé? E um evangelho diluído? E um evangelástico que vai se esticando nos meus moldes prazerosos? O jovem cristão convicto permanece inegociável. Eu vim dizer para você, menino, que ser adolescente não é desculpa. Mas eu tenho pouca idade. Quando vierem com propostas, Deus está dizendo: ser adolescente não é desculpa, mas é uma oportunidade para mostrar coragem nesse ambiente que você participa. Eu quero orar por você agora, menino. Eu quero orar por você agora, menina. Paulo escreveu para Timóteo enquanto jovem: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E nós somos uma Assembleia de Deus que formamos obreiros, formamos pessoas que defendam o evangelho bíblico, a doutrina bíblica. Deus vai te levantar, menino. Deus vai te levantar, menina, não com uma fé rasa, mas uma fé profunda, uma fé consolidada. Eu termino dizendo: você hoje é adolescente, amanhã é um jovem, depois um adulto. Esse é o nosso fluxo. Estamos deixando um legado. Hoje eu tenho a idade que tenho, mas já fui dos adolescentes, já fui dos jovens, e cada fase, cada estágio você vai passando, você vai deixando um legado, vai absorvendo, vai aprendendo. Eu vim dizer aqui que em nome de Jesus, assim como Paulo deixou a Timóteo um bom legado, um bom depósito, você também vai deixar para gerações futuras. Então absorva agora, receba agora as
as instruções, guarde-as no seu coração. Aquilo que Deus vai lhe ensinar nesses dias de congresso, esteja convicto disso. Não negocie os teus valores e os teus princípios morais, éticos e cristãos. Deus vai te levantar com ousadia. Em meio à pressão, você não vai ceder. Em meio à corrupção, você não vai se corromper. A palavra lhe instrui, a palavra lhe sustenta. Quem pode ficar em pé agora, celebrando ao nome de Jesus? Eu quero orar por você. Paulo estava se aproximando da morte, mas ele bradou dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Escute, você pode aprender sobre fé com a tradição, mas o que vai te manter é a convicção. Guarde isso no seu coração. Sua mãe e teu pai, tua mãe e teu pai podem interceder por você, mas se relacionar com Deus é responsabilidade sua. Eu tenho as minhas crianças e eu digo para o Tiniel e Carol: papai e mamãe pode orar por vocês, mas relacionamento com Deus é cuidado de vocês. O evangelho hoje está muito popular, vamos ser sinceros, mas a geração que mudará o mundo não é a geração de cristãos populares, mas é a geração de cristãos convictos, que onde estiverem não terão vergonha da Bíblia. Andarão com a Bíblia nas mãos, nas ruas. Sabe o que é isso? Convicção. Quem não tem convicção do que serve vai ser levado por quaisquer ventos de doutrinações. Mas hoje é o primeiro dia de um congresso com um tema extremamente pertinente. Eu estou muito certo de que vocês estão sendo alimentados ao longo do ano, e nesses 3 dias a representação das mensagens, o significado que vai ter ao longo do ano. Eu encerro a minha oportunidade dizendo que as circunstâncias não vão alterar as suas convicções. Tem uma canção que diz assim, ó: Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só para ti. Não abro mão do céu. Eu não vim a esse mundo pra adorar outro ele. Os deuses estão rugindo sem parar. Eu não vou nem como odor, quando nos dizem contra ti, ó Jeová. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão. Oh, eis-me aqui. Olha aí, convicto.
6. Meninos e meninas convictos. Meninos e meninas convictos. Meninos e meninas convictos. Meninos e meninas convictos. Palavra, testemunho inegociável. Eu preciso falar com alguém. Ouça-me. Você entrou aqui esta noite. Eu sei que você trouxe uma expectativa. Expectativa de contemplação. Hoje eu vou ouvir o coral Adem. Eu vou ouvir a mensagem do pregador. Mas eu preciso dizer para você, menino, menina, senhor e senhora, que tem uma oportunidade, que o céu está aberto para nós aqui. E a palavra pregada neste altar é de boas novas, é o Evangelho de Jesus. Então eu vim dizer para você que titubeou-se, enfraqueceu, afastou, e eu até respeito os teus motivos, só que eu não posso concordar que os seus motivos de sair, de deixar, de abandonar ou de continuar fora do caminho de Jesus são maiores do que o amor que o Pai tem para com você, enviando o seu Filho amado para se entregar na cruz no teu lugar. Menino, menina, senhor e senhora, eu tenho um convite especial para você agora. Qual é, pastor? É noite de você confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É noite de você entender: Deus tem algo para a minha vida, Deus tem um propósito em mim. Então agora é a hora de você sair do seu lugar, vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja voltar para casa, aceitar a Jesus? Pastor, eu quero me reconciliar. Se estiver na galeria, desça por favor. Se estiver aqui no meio da nave da igreja, venham cá. Onde está o primeiro menino, menina, senhor e senhora que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Venha, venha cá. Tá vindo um garoto aqui. Aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tem um garoto para estar acompanhando ele aqui. Vem cá, garoto, vem cá. Isso, tem ali, está vindo ali. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso, venha. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Pastor Otoniel, eu quero. Pastor, eu quero hoje me entregar. Tem aí, cadê um pai, uma mãe? O coração está acelerado. Você precisa tomar a decisão que vai mudar a história da sua vida. Venha, não deixe essa oportunidade passar. Tem uma menina vindo aqui. Tem uma menina vindo aqui. Isso, tem outra menina vindo aqui. Tem outra menina vindo lá. Isso, tem mais meninas vindo ali. Venha, venha, corre para cá. Venham cá. Aleluia. Oh, tem mais um menino vindo ali. Bendito seja o nome de Jesus. Acompanhe eles. Acompanhe essa entrega.
Aleluia. Tem outra menina vindo ali, tá vindo. Isso, está vindo lá. Glória a Deus, glória a Deus. Está vindo mais uma ali. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode orar. Tem mais alguém vindo ali também. Você pode interceder. Você pode interceder agora. Aleluia. Vem, filho. Tem mais alguém vindo ali. Venha. Está chegando ali mais uma menina. Aleluia. Você que está na galeria, desce. Oh glória. Oh glória. Está vindo mais meninos ali. Os líderes conhecem. A igreja conhece. Vem. Vem. Está descendo alguém da galeria. Você pode adorar ao nome de Jesus. Você pode festejar agora. Venha, meu Senhor. Tem o Senhor vindo ali. Aleluia. Oh glória a Deus. Está ao vivo pela internet? Está ao vivo? Tá? É aqui a câmera, é essa aqui? Você que está nos assistindo agora. Nós estamos aqui em Mauá, em São Paulo. E nesta casa, Assembleia de Deus, Jesus fala aqui pela palavra. Adolescentes estão aqui intercedendo, orando, cantando, servindo a Jesus. E você, da onde você estiver, Jesus te alcança agora. Coloca nos comentários aí, eu aceito. Eu aceito. Coloca aí, eu aceito. Nós vamos orar por você. Jesus lhe alcança agora. A graça de Jesus lhe alcança hoje. Aleluia. Esta igreja vai orar em qualquer lugar desse mundo que você estiver. Aleluia. 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 Oh glória. Aleluia. Nós vamos orar agora. Olha bem para mim, por favor. Meninas, meninos que estão aqui diante do altar. Pastor Toniel, eu nunca confessei Jesus como meu Salvador. Então você que está aqui agora, tomando essa decisão, você vai repetir comigo essas palavras na oração. Adolescentes, jovens, você que está aqui agora, ou você que está tomando a decisão pela internet, repitam comigo, por favor, essas palavras. Digam assim: Senhor Jesus, com os meus lábios eu confesso que só Tu és o único, suficientemente capaz de perdoar os meus pecados. Eu confesso a Ti e declaro que Tu és o meu único Senhor a partir de agora. Diga: Senhor Jesus,
eu me entrego a Ti, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Aqui eu tenho uma igreja e um pastor. Amém. Já orou? Você já aceitou Jesus. Fique firme. Pastor, se fizer um apelo amanhã, você já aceitou Jesus. Pastor, e sábado, você já aceitou Jesus hoje. Amém? A igreja está feliz? Com essas pessoas aqui, vocês vão receber agora. Vocês vão receber um abraço. Depois mais outro abraço. Depois mais outro abraço. E um bocado de abraço. E alguém vai cuidar de você, pegar o teu contato. Pastor, eu moro no bairro tal. A congregação vai cuidar de você. O departamento competente dessa igreja vai lhe abraçar, vai lhe discipular. Você vai descer as águas batismais. O nome de Jesus vai ser glorificado. E você será um adulto convicto da fé que você recebeu hoje, da oportunidade de aceitar Jesus agora. Deus abençoe você. É só o primeiro dia. ADEM 2026 é o lugar de menino e meninas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por cada um que vieram aqui na frente deste altar e que receberam a Ti como Salvador. Senhor, abençoa, continue, meu Deus, abençoando, dando graça e força, Senhor, para eles permanecerem na Tua presença, servindo, Senhor amado, a Ti, convictos, ó Deus, de Ti, que o Senhor é o único Salvador. Pai, nós te pedimos e te agradecemos tudo isto em nome de Jesus. Amém.